Minha mãe provavelmente estava no radar dele. Então Deus sabe quem ele é, sabe? Acusou todo mundo de tudo horrível. Seja o que for, todos têm o direito de falar. Felizmente vivemos em um país livre, e você não pode simplesmente prender a respiração e pensar: por favor, não atrapalhe o que minha mãe está fazendo. Uma única mensagem de texto iluminou a escuridão do quarto de Tom Parker Bowles, nas primeiras horas daquela manhã fatídica. As palavras na tela refletiam uma decisão tomada após décadas de silêncio. Um fardo que finalmente se tornara pesado demais para carregar. Ele desligou o telefone, colocou-o virado para baixo no criado mudo e começou a se preparar para o dia que mudaria para sempre a monarquia. O palácio de St. James brilhava sob o sol da tarde. Suas paredes históricas testemunhavam séculos de triunfos e escândalos reais. Dentro, sob lustres ornamentados e diante de um mar de rostos diplomáticos, a rainha Camila aproximou-se do púlpito com a graça treinada. Seu discurso anual à Commonwealth estava sendo transmitido ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Os assessores do palácio trocavam olhares satisfeitos enquanto ela entregava cada frase cuidadosamente elaborada com a elegância que haviam ensaiado por meses. Ninguém notou Tom Parker Bowles, o filho de 50 anos de Camila, se remexendo desconfortavelmente à margem da sala. Seus dedos traçavam o contorno de uma fotografia desgastada em seu bolso. Uma imagem desbotada de sua mãe antes da coroa, antes que tudo mudasse. Um assessor do palácio olhou para ele, percebendo a tensão incomum em seu comportamento normalmente calmo. Mas a atenção de Tom permaneceu fixa em sua mãe. No palco, Camila continuou com seu charme ensaiado, sua voz firme e autoritária. Ela vacilou quase imperceptivelmente ao ver Tom se aproximando do palco. Seu treinamento real de uma vida inteira entrou em ação enquanto ela seguia com o discurso. Mas os mais próximos notaram seus nós dos dedos embranquecendo ao apertar os papéis do discurso. Laura Lopes, irmã de Tom, tentou segurar o braço dele ao passar. A troca silenciosa entre os irmãos dizia muito. Os olhos suplicantes dela, a expressão determinada dele. Os seguranças trocaram olhares confusos. O protocolo exigia intervenção imediata se alguém se aproximasse do monarca durante um discurso oficial. Mas esse era o filho da rainha. A hesitação deles criou a janela crítica que Tom precisava. A 3 passos do púlpito, Camila cruzou o olhar com o do filho. Naquele momento fugaz, a máscara real caiu. Mãe e filho, não rainha e súdito, compartilharam um olhar de reconhecimento, de entendimento do que estava prestes a acontecer. Por um segundo, o rosto de Camila suavizou-se, revelando um vislumbre de arrependimento, talvez até medo. Então Tom alcançou o microfone. A sala caiu em um silêncio atordoado enquanto ele o puxava com firmeza. As câmeras, que percorriam a sala repleta de dignitários, deram zoom de repente, capturando o momento inédito com detalhes excruciantes. A voz de Tom, surpreendentemente firme, encheu o salão enquanto ele se apresentava e começava a falar sobre a mulher por trás da coroa. A compostura de Camila se rompeu. Sua mão tremia ao tentar alcançar o filho, a incerteza em seu rosto. Estava tentando recuperar o microfone ou tocar seu braço num apelo silencioso? A ambiguidade do gesto seria analisada por especialistas em linguagem corporal por meses. O rei Charles meio que se levantou da cadeira, dividido entre o protocolo monárquico e a reação humana. O príncipe William, sentado próximo, inclinou-se para a frente com uma expressão indecifrável. A máquina real, calibrada cuidadosamente por séculos, não tinha resposta para uma ruptura familiar acontecendo ao vivo na televisão. As palavras de Tom fluíram com a força de uma verdade reprimida por muito tempo, descrevendo como viu sua mãe se transformar da mulher que o criou com carinho e honestidade em alguém que mal reconhecia, alguém disposta a sacrificar qualquer coisa, qualquer pessoa,
pelo poder que agora detinha. Atrás deles, oficiais do palácio sinalizavam freneticamente para a equipe de transmissão. O produtor da BBC manteve a mão sobre o botão de atraso da transmissão, mas não o pressionou. Era histórico, sem precedentes. Um momento cru, digno de epopeias. O rosto de Camila empalideceu. O sorriso real ensaiado desapareceu completamente. Ela parecia, de repente, mais velha, vulnerável. Seus olhos procuraram por Charles, por sua filha Laura, pelas portas de saída, avaliando rotas de fuga como um animal encurralado. A voz de Tom suavizou ao se dirigir diretamente à mãe, reconhecendo como havia guardado seus segredos quando a imprensa os perseguia, como a defendeu quando o mundo a chamou de a mulher mais odiada da Grã-Bretanha, como ficou ao seu lado durante os anos de Diana. Finalmente, um guarda do palácio aproximou-se do palco, mas o rei Charles levantou discretamente a mão, impedindo a intervenção. O que quer que fosse, ele parecia entender que tinha um impulso que não podia ser interrompido sem piorar tudo. Tom tirou um documento dobrado do bolso, fazendo referência a provas do envolvimento de Camila na campanha de imprensa contra seus próprios familiares e os extremos a que chegou para garantir sua posição. As câmeras capturaram o exato momento em que Camila reconheceu o papel. Seus traços compostos se desmancharam em horror absoluto. Ela cambaleou levemente, agarrando-se ao púlpito para se manter de pé. Tom continuou falando sobre família, questionando de quem realmente Camila estava protegendo com suas ações. Na terceira fileira, Laura cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam em silêncio. O custo pessoal daquele momento público estava gravado em sua postura. Camila finalmente encontrou sua voz, sussurrando diretamente para seu filho em vez de falar ao microfone. A intimidade daquela única palavra cortou a grandiosidade da sala. O rosto de Tom se endureceu diante do pedido inaudível da mãe. Quando Tom se virou de volta para o público e começou a detalhar o conteúdo do documento, a segurança finalmente interveio, cercando Camila e Tom. A transmissão cortou para o estúdio da BBC, onde apresentadores atônitos tentavam entender o que os espectadores haviam acabado de testemunhar. Mas já era tarde demais. Os clipes já estavam se espalhando pelas redes sociais em velocidade recorde. Colapso real e Camila exposta tornaram-se assuntos mais comentados do mundo em minutos. A reunião de emergência na Câmara do Conselho Privado do Palácio naquela noite estava carregada de tensão. O rei Charles sentou-se à cabeceira da mesa, o rosto exausto. Conselheiros reais e gerentes de crise ocupavam os assentos, suas conversas sussurradas criavam uma sinfonia nervosa. Relatórios indicavam que as redes sociais estavam em colapso, com todos os veículos de mídia liderando com a mesma manchete. A especulação sobre o conteúdo do documento citado por Tom se espalhava desenfreadamente. A rainha havia sido levada ao castelo de Windsor com segurança redobrada. Tom permanecia em sua residência em Londres, recusando os pedidos para participar de discussões. O primeiro-ministro, convocado imediatamente ao palácio, levantou as implicações constitucionais. Se as acusações implícitas pelo filho da rainha se mostrassem verdadeiras, a própria monarquia estaria por um fio. Enquanto isso, no jornal The Guardian, a editora Emma Daly olhava para a tela do computador, incrédula. Seu e-mail criptografado acabara de soar com um anexo. O documento completo ao qual Tom havia feito referência, enviado de um endereço anônimo com a mensagem simples de que o público merecia a verdade completa. Suas mãos tremiam enquanto folheava as páginas. Se verificado, não seria apenas uma disputa familiar. Seria o maior escândalo real desde a crise de abdicação de 1936. Tom estava sozinho na cozinha, celular desligado, persianas fechadas contra a imprensa reunida do lado de fora. Sobre a mesa, fotografias da infância.
sua mãe sorrindo genuinamente antes que as câmeras e o protocolo a ensinassem a sorrir diferente, antes de a ambição mudar tudo. Uma batida na porta dos fundos trouxe sua irmã Laura, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A troca tensa revelou a magnitude do que Tom havia começado. Relatórios sugeriam que aquilo poderia derrubar a monarquia, que Charles talvez precisasse abdicar se a verdade sobre as ações de Camila viesse a público. Os irmãos debatiam se a mulher que estava no púlpito naquele dia ainda era a mãe que lembravam, ou alguém completamente diferente. No castelo de Windsor, Camila ficou à janela de sua suíte privada, observando a chuva escorrer pelo vidro antigo. Depois de dispensar sua dama de companhia ansiosa, ela foi até sua escrivaninha e destrancou a gaveta inferior com uma pequena chave que usava no pescoço. De lá, retirou um diário envelhecido com entradas que datavam das primeiras fases de seu relacionamento com Charles. Seus dedos tremiam ao virar as páginas, lendo suas próprias confissões manuscritas de outra vida. Ela havia feito o que era necessário, sempre pela coroa, por Charles, por ela mesma. As escolhas pareciam justificáveis no momento. Cada pequena concessão, cada manobra estratégica. Mas reunidas ali, escritas por sua própria mão, formavam um retrato condenatório. O som das hélices de um helicóptero cortando a chuva anunciou a chegada de Charles. Camila fechou o diário e o devolveu à gaveta. Endireitou a postura, ajustou a expressão. A máscara voltou ao lugar com a facilidade de quem a usava há anos. Mas no espelho do outro lado da sala, viu a si mesma. A mulher que seu filho já não reconhecia, por um instante, nem ela mesma. Em menos de 48 horas, o impacto global das ações de Tom tornou-se inconfundível. O parlamento convocou uma sessão de emergência. Especialistas em direito constitucional apareciam incessantemente nos noticiários, debatendo o futuro da monarquia. Nações da Commonwealth emitiram declarações cuidadosamente redigidas, expressando preocupação e monitoramento contínuo da situação. O documento, agora publicado em versão editada pelos principais jornais, continha provas da campanha sistemática de Camila para garantir sua posição. Detalhava investigadores particulares contratados para obter vantagens sobre rivais, histórias plantadas cuidadosamente para minar opositores e acordos financeiros com figuras-chave da mídia para moldar narrativas públicas. O que tornava tudo ainda mais grave era que não se tratava apenas do passado. As entradas mais recentes datavam de poucos meses antes, já depois de coroada rainha, quando tais maquinações deveriam estar muito atrás dela. A aprovação da família real, que vinha crescendo desde a morte de Elizabeth II, despencou da noite para o dia. Manifestantes reuniram-se diante do Palácio de Buckingham, com cartazes exigindo transparência e verdade antes de lealdade à coroa. A crise expôs fraturas profundas na percepção pública da monarquia. Aqueles que sempre desconfiaram da influência de Camila sentiram-se validados pelas revelações de Tom. Apoiadores da falecida princesa Diana reapareceram com vigor renovado, vendo nesse escândalo a confirmação de tudo que sempre acreditaram sobre a mulher que substituiu sua amada princesa. A juventude britânica, que já questionava a relevância da monarquia na sociedade moderna, viu nesse drama familiar mais uma prova de que a instituição se assemelha mais a uma novela do que a uma tradição sagrada. O escrutínio da mídia se intensificou à medida que jornalistas descobriam mais detalhes sobre o caminho de Camila até o poder. Ex-funcionários do palácio vieram a público com histórias de manobras estratégicas e gestão calculada de imagem. Vários alegaram ter testemunhado a transformação de Camila de amante de Charles para esposa e, por fim, rainha consorte, observando como sua persona pública evoluiu enquanto suas ambições privadas permaneciam constantes. A estratégia inicial da família real, silêncio digno, rapidamente se mostrou inadequada. No terceiro dia,
fontes do palácio começaram a vazar narrativas cuidadosamente elaboradas, sugerindo que as ações de Tom eram fruto de ressentimentos pessoais antigos e não de uma preocupação genuína com a verdade ou transparência. Essas tentativas de controlar a narrativa fracassaram espetacularmente quando Tom divulgou correspondências adicionais mostrando seus esforços repetidos ao longo dos anos para tratar do assunto em particular. O príncipe Harry e Meghan Markle mantiveram um silêncio notável de sua casa nos Estados Unidos. Embora observadores reais notassem que Harry já havia feito referências veladas às conexões midiáticas de Camila em suas memórias, sua ausência do confronto dizia muito, especialmente em contraste com a atuação ativa do príncipe William na gestão da crise no palácio. No quinto dia, uma revelação surpreendente veio à tona. Camila mantinha uma conta de e-mail privada, através da qual se comunicava com executivos de mídia e especialistas em relações públicas até o mês anterior. Essas comunicações, divulgadas anonimamente nas redes sociais, mostravam que ela moldava ativamente a cobertura sobre outros membros da família real, minando estrategicamente qualquer um visto como ameaça à sua posição. A opinião pública polarizou-se ainda mais. Monarquistas defenderam Camila como uma mulher que navegou nas águas traiçoeiras da vida pública com as ferramentas que tinha. Críticos viram em suas ações a corrupção de uma instituição que alegava autoridade moral enquanto operava como qualquer outra estrutura de poder, por meio de manipulação, alianças estratégicas e, ocasionalmente, o sacrifício da verdade. Uma semana após a transmissão, Tom recebeu uma visita inesperada. Um carro real parou em frente à sua casa, causando burburinho entre os jornalistas ainda acampados ali. O príncipe William caminhou sozinho até a entrada, sem segurança visível. O futuro rei entrou na casa do homem que talvez tivesse destruído a instituição que um dia herdaria. A reunião durou mais de 2 horas. Nenhum detalhe emergiu imediatamente, mas fontes do palácio indicaram mais tarde que William não viera como emissário do rei e da rainha atuais, mas como o futuro da monarquia, buscando entender plenamente a situação que acabaria por herdar. Naquela noite, William foi visto entrando no Palácio de Kensington, com uma cópia do documento nas mãos, sua expressão grave. Analistas políticos notaram que essa ação independente do herdeiro aparente sugeria uma possível fratura na resposta real, talvez até o início de uma transição de poder que excluiria completamente Camila. À medida que a crise entrava em sua segunda semana, os debates parlamentares se intensificaram. O papel da monarquia na sociedade britânica contemporânea tornou-se tema de debate sério, com vários deputados sugerindo que era hora de uma convenção constitucional moderna para reconsiderar o papel, os poderes e os limites da coroa. Então veio o anúncio impressionante do palácio. A rainha Camila se dirigiria à nação sozinha, sem discurso preparado e sem assessores presentes. A transmissão sem precedentes iria ao ar ao vivo, sem atrasos nem edições. Na noite do discurso, o mundo assistiu quando Camila apareceu na tela. Tinham sumido as roupas formais, o penteado meticulosamente preparado, o comportamento ensaiado de realeza. Ela apareceu vestida de forma simples, sem coroa ou insígnias reais. Seu discurso foi notável por sua franqueza. Falou não como rainha, mas como mãe que feriu seus filhos, como mulher que fez escolhas, algumas das quais defendia, outras que lamentava profundamente. Reconheceu que o documento continha verdades que havia evitado encarar publicamente. Embora algumas acusações tivessem sido exageradas pela imprensa, admitiu que o essencial era verdadeiro. Fez o que acreditava ser necessário para proteger sua posição, seu futuro e sua ambição. Por toda a Grã-Bretanha, famílias ficaram em silêncio diante das telas. Em pubs, as conversas cessaram. A história estava acontecendo em tempo real. Camila reconheceu que não podia desfazer suas ações.
apenas reconhecer o impacto que tiveram sobre seus filhos, sobre a monarquia e sobre a confiança pública na coroa. Seu olhar para a câmera tornou-se mais direto, o verniz desaparecendo completamente enquanto se dirigia aos filhos. Reconheceu que a infância deles foi sacrificada por suas escolhas, percebendo tarde demais o peso que carregaram. Em sua casa em Londres, Tom assistia com a irmã ao lado, mãos entrelaçadas firmemente, enquanto sua mãe lhes falava pela tela. Diante dos milhões de espectadores testemunhando esse momento extraordinário, Camila concluiu admitindo que havia falhado com o padrão ao qual deveria ter sido mantida. Anunciou reuniões com o rei e o primeiro-ministro para discutir o caminho apropriado a seguir. A implicação não dita pairava pesadamente. Abdicação, afastamento, algum tipo de penitência real. Suas palavras finais ecoaram os gritos dos manifestantes. Verdade antes da coroa. Sempre deveria ter sido assim. A transmissão chegou ao fim, deixando o Reino Unido e o mundo para lidarem com uma monarquia para sempre transformada pela coragem de um filho, a confissão de uma mãe e o poder de verdades enterradas finalmente trazidas à luz. A família real, aquela instituição aparentemente impenetrável, havia sido revelada como fundamentalmente humana, com todas as falhas e fraturas que a humanidade carrega. Você não acreditava que ela estava morta por muito tempo. Eu simplesmente me recusei a aceitar que ela tinha ido embora. Durante anos, as pessoas se perguntaram se havia mais por trás da morte da princesa Diana do que aquilo que foi contado ao mundo. Muitos acreditam que não foi apenas um acidente, que pessoas poderosas podem ter estado envolvidas. Agora, algo chocante veio à tona. O príncipe Harry supostamente revelou uma lista completa de nomes. Pessoas que podem ter tido um papel no que realmente aconteceu naquela noite. Isso muda tudo. Por tanto tempo, a verdade foi mantida nas sombras. Mas agora, as portas do passado estão se abrindo, e o que está por trás delas pode abalar o mundo. Se esses nomes forem reais, significa que a morte de Diana não foi apenas um evento trágico. Foi algo muito maior. Algo que pessoas poderosas nunca quiseram que o mundo soubesse. Mas se essa informação vazou, o que acontece agora? A justiça será finalmente feita? Ou a verdade será silenciada mais uma vez? A luta do príncipe Harry com a narrativa oficial. Durante anos, o príncipe Harry lutou com o que o mundo foi informado sobre a morte de sua mãe. Enquanto a versão oficial sempre disse que o carro de Diana bateu em Paris porque o motorista estava bêbado e os paparazzi os perseguiam, Harry nunca acreditou completamente nisso. Lá no fundo, ele sempre sentiu que havia algo mais, algo que ninguém dizia em voz alta. Em diferentes entrevistas ao longo dos anos, Harry insinuou que tinha perguntas. Perguntas que nunca foram respondidas. Ele chegou a dizer que não confiava nas pessoas que fizeram a investigação. Parecia que todos foram rápidos demais para culpar o motorista ou os paparazzi. Mas ninguém olhou mais fundo. Harry deixou claro que, mesmo quando era criança, se perguntava por que sua mãe não tinha proteção adequada naquela noite. Por que estavam dirigindo tão rápido? Por que ninguém estava lá para salvá-la? Sua raiva contra a mídia não é segredo. Em muitas entrevistas, Harry compartilhou o quanto culpa a imprensa pela morte da mãe. Ele acredita que a caçaram como um animal, perseguindo-a até o fim. Também sente que a mídia nunca assumiu responsabilidade pelo que aconteceu. Em vez disso, escreveram matéria atrás de matéria, lucraram com a tragédia de Diana e seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. O livro de Harry, Spare, nos dá uma visão mais profunda de sua dor. No livro, ele escreve sobre como costumava pedir ao motorista para passar pelo mesmo túnel onde sua mãe morreu, esperando entender como tudo aconteceu. Essa imagem sozinha mostra o quanto essa perda o assombra. E então veio sua série documental da Netflix, onde ele e Meghan Markle se abriram ainda mais. Em um episódio,
Harry quase desaba ao falar sobre como a história estava se repetindo. Ele viu como a mídia perseguia Meghan da mesma forma que perseguiu Diana. Foi então que Harry disse algo que fez todos pararem para pensar. Ele insinuou que havia mais na história da morte de Diana. Algo mais sombrio. Algo que o mundo ainda não sabe. Mas a verdadeira pergunta é: por que agora? Por que Harry escolheria este momento para vazar a lista completa das pessoas envolvidas? Alguns dizem que Harry chegou ao seu limite após deixar a família real, perder seus deveres reais e travar batalhas intermináveis com a mídia. Talvez esta seja sua forma de finalmente contar a verdade. Ele não está mais vinculado ao palácio, não tem mais medo. Talvez, pela primeira vez em sua vida, Harry se sinta livre o suficiente para dizer a verdade. Ou talvez seja porque agora ele tem filhos. Talvez ele olhe para Art e Lilibet e pense que eles merecem saber o que realmente aconteceu com a avó. De qualquer forma, se esse vazamento for real, é uma das maiores bombas da realeza que já vimos. O suposto vazamento, quem estava na lista. Agora vamos falar sobre a lista vazada de que todos estão falando. Antes de entrarmos nos nomes, vamos deixar algo claro. Ainda é especulativo. Não foi confirmado oficialmente por nenhum governo ou tribunal, mas as fontes dizem que o vazamento veio diretamente de Harry ou de alguém muito próximo a ele. A lista é chocante. Inclui pessoas poderosas, pessoas que você nunca imaginaria estarem conectadas à morte de Diana. Primeiro, há menções a conselheiros reais de alto escalão. Nenhum nome específico foi divulgado, mas termos como figuras reais de alto nível estão sendo usados. Pessoas que tinham muito a perder se Diana se casasse com Dodi Al-Fayed. Pessoas que se preocupavam com como as escolhas de Diana poderiam mudar o futuro da monarquia. Depois, há sussurros sobre agências de inteligência britânicas, especialmente o MI6. Alguns relatos dizem que o MI6 estava monitorando Diana em seus últimos dias. Estavam preocupados com o que ela poderia revelar ou com quem poderia se casar. É um pensamento assustador, mas se for verdade, significa que sua morte não foi apenas um trágico acidente, mas algo muito mais planejado. As autoridades francesas também estão sendo questionadas no vazamento. Muitas pessoas se perguntam há anos por que a polícia francesa lidou com o acidente da forma que fez. Por que a cena do acidente não foi devidamente isolada? Por que Diana demorou tanto para chegar ao hospital? Por que tantos relatórios estavam cheios de erros? De acordo com o vazamento, alguns acreditam que as autoridades francesas estavam encobrindo algo ou faziam parte de um plano maior. O vazamento não para por aí. Também aponta o dedo para magnatas da mídia e certos editores de tabloides. Essas são as pessoas que pagaram os paparazzi para perseguirem Diana naquela noite. Alguns desses chefes da mídia tinham conexões próximas com a família real e com o governo britânico. Seria possível que estivessem trabalhando juntos para silenciar Diana de uma vez por todas? E claro, não podemos ignorar as alegações antigas de Mohammed Al-Fayed. O pai de Dodi sempre acreditou que a morte de Diana foi planejada. Durante anos, ele disse que pessoas poderosas não queriam que Diana se casasse com seu filho por causa de sua origem muçulmana. Ele acreditava que temiam que o futuro rei da Inglaterra tivesse um padrasto muçulmano, ou até mesmo irmãos muçulmanos. Esse motivo, segundo o vazamento, pode ser a verdadeira razão por trás de tudo. É assustador pensar nisso. Se essa lista for real, significa que a morte de Diana nunca foi sobre um motorista bêbado ou um carro em alta velocidade. Foi sobre poder, medo e controle. E agora, com esse vazamento, o mundo é forçado a revisitar tudo. A reação da família real ao vazamento. Como era de se esperar, esse vazamento causou ondas de choque dentro da família real, mas publicamente eles permanecem em silêncio. Não houve nenhuma declaração oficial, nenhuma coletiva de imprensa, apenas silêncio absoluto. É quase como se esperassem que, se não disserem nada,
a história desapareça. Mas a portas fechadas, a família real provavelmente está em estado de pânico. Isso não é apenas mais um boato de tabloide. Se a lista for real, coloca algumas das pessoas mais poderosas da Grã-Bretanha em uma situação muito complicada. Para o rei Charles, o príncipe William e outros membros seniores, esse vazamento pode reabrir feridas antigas e iniciar novos conflitos. Alguns especialistas acreditam que a estratégia de sem comentários da família real é uma forma de controlar a situação. Se eles falam, podem confirmar que a história é verdadeira. Se ficam em silêncio, deixam o público apenas especulando. Mas uma coisa é certa: esse vazamento vai tornar a já profunda divisão entre Harry e sua família ainda pior. É quase impossível voltar atrás depois disso. Possíveis repercussões do vazamento. A grande pergunta agora é: o que vem a seguir? Que tipo de problema Harry pode enfrentar por vazar algo assim? Alguns especialistas jurídicos dizem que, se Harry nomeou pessoas sem provas concretas, ele pode enfrentar processos. Pode ser acusado de difamação ou de violar leis de segurança nacional. Existe até a possibilidade de sua segurança ser retirada, deixando ele e sua família vulneráveis. Mas não é só Harry que pode enfrentar problemas. Esse vazamento pode forçar o governo britânico a responder. Pessoas ao redor do mundo já estão exigindo uma nova investigação sobre a morte de Diana. Se isso acontecer, a família real e muitas figuras poderosas podem ser arrastadas novamente para os holofotes. Para a monarquia, esse vazamento é um pesadelo. A imagem deles já foi prejudicada ao longo dos anos por escândalos e saídas da realeza. E agora isso, o próprio alicerce da família real, confiança, honra e dever, está sendo questionado. Se o público começar a acreditar que os Royals tiveram envolvimento na morte de Diana, tudo pode mudar. O que isso significa para o futuro do príncipe Harry? Com tudo o que está acontecendo, não dá para não se perguntar: o que isso significa para o príncipe Harry? Seria essa a gota d'água? Ele terminou de vez com a família real? Algumas pessoas acreditam que esse vazamento é a maneira de Harry queimar a última ponte. Talvez ele saiba que nunca poderá voltar. Talvez, em seu coração, sinta que dizer a verdade sobre sua mãe é mais importante do que fazer parte da realeza. Mas há outro lado nessa história também. Alguns dizem que esse vazamento pode trazer mais apoio a Harry. Pessoas que perderam a fé na realeza podem agora vê-lo como a única voz honesta em uma família cheia de segredos. Este pode ser o momento em que ele finalmente se liberta e cria seu próprio legado, um que não esteja ligado à coroa. Ainda assim, é um terreno perigoso. Se o vazamento levar a ações legais ou ameaças, Harry pode perder tudo: seus títulos reais, sua proteção, até mesmo sua ligação com o Reino Unido. Mas conhecendo Harry, talvez ele já tenha aceitado isso. Talvez para ele, a verdade sobre Diana valha qualquer preço. E quem sabe, talvez esse vazamento finalmente leve o mundo a exigir justiça por Diana. Talvez, depois de todos esses anos, sua morte não seja apenas mais uma história trágica. Talvez, por causa de Harry, as pessoas finalmente obtenham as respostas que esperaram por tanto tempo. A verdade tem uma maneira de vir à tona, não importa o quanto tentem enterrá-la. Se o que o príncipe Harry revelou for real, isso pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a morte da princesa Diana. Mas a grande pergunta continua: a justiça finalmente será feita, ou os poderosos farão de tudo para manter tudo escondido? Fique atento, porque mais revelações chocantes podem surgir a qualquer momento. Todos dizem que bebês mudam muito em 2 semanas. Estamos basicamente monitorando como eles vão se transformando. O príncipe Harry nunca esperava que esse dia chegasse tão cedo. Um homem forte, sempre de cabeça erguida, agora deixado em lágrimas, após ver algo que mudou seu mundo. Seus filhos, Archie e Lilibet, cresceram de maneiras que ninguém imaginava. As criancinhas que ele segurava nos braços já não são as mesmas.
e a mudança o atingiu mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Como pai, ele sonhava em dar a eles uma vida feliz e pacífica, longe das regras da realeza. Mas agora há algo diferente neles. Algo tão poderoso que despertou emoções que ele não conseguiu conter. Aqueles que o conhecem dizem que nunca o viram assim antes. O que realmente aconteceu com seus filhos? E por que isso o levou às lágrimas? A verdade por trás desse momento é algo que ninguém esperava. O momento inesperado que tocou o coração do príncipe Harry. Era uma tarde ensolarada comum em Montecito, Califórnia, onde o príncipe Harry e Meghan Markle vivem agora com seus 2 lindos filhos, Archie e Lilibet. Longe do barulho, dos paparazzi e das expectativas reais, a família construiu uma vida pacífica, simples, tranquila e cheia de amor. Mas às vezes, mesmo nos dias mais comuns, a vida nos surpreende com momentos que tocam direto o coração. E naquele dia, o príncipe Harry ficou parado. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver seus filhos fazerem algo que ele nunca esperava. O que se desenrolou diante dele não foi dramático nem grandioso. Foi simples, puro e profundamente emocional. O tipo de momento que todo pai vive para presenciar, mas que nunca pode prever. Foi um momento que lembrou Harry de sua mãe, a princesa Diana, e de tudo o que ele havia deixado para trás em sua vida real. Foi o tipo de momento que o fez perceber que talvez todas as suas escolhas difíceis tenham valido a pena. O gesto inesperado de bondade de Archie. Naquela tarde, Archie brincava do lado de fora, seus pezinhos correndo pelo jardim, perseguindo borboletas e rindo livremente, como toda criança deveria. O céu estava limpo e o ar tinha cheiro de flores frescas. Meghan estava sentada por perto, observando os filhos, enquanto Harry ficava à distância, sorrindo. Pela primeira vez, não havia câmeras, nem flashes, apenas família. De repente, Archie parou. Viu algo que o fez congelar. Um pequeno pássaro caído do ninho, deitado indefeso na grama. O pobrezinho parecia fraco e assustado, batendo suas asinhas minúsculas sem conseguir voar. A maioria das crianças talvez o ignorasse ou o chamasse por ajuda, mas Archie fez algo que ninguém esperava. Lentamente, com cuidado, ele se aproximou e se ajoelhou ao lado do passarinho. Olhou para ele com os olhos mais suaves, cheios de preocupação, como se pudesse sentir a dor da pequena criatura. E então, com a voz mais doce, sussurrou: "Está tudo bem, passarinho. Estou aqui. Não tenha medo." Estendeu suas pequenas mãos, mas não tocou. Apenas ficou perto, deixando o pássaro saber que não estava sozinho. Harry observou tudo aquilo e seu coração doeu da melhor maneira possível. Ali mesmo, naquele momento, ele viu sua própria mãe. A princesa Diana era conhecida por sua bondade, sua capacidade de cuidar profundamente dos mais indefesos. Ela costumava consolar os doentes, segurar as mãos daqueles que todos ignoravam e sempre escolhia o amor acima de tudo. Ao ver Archie, Harry sentiu como se o espírito de sua mãe estivesse ali. Não em algum grande evento real, mas nesse pequeno e belo ato de bondade. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Elas encheram seus olhos e rolaram por suas bochechas porque ele sabia que Diana teria se sentido muito orgulhosa. A linda surpresa de Lilibet. E assim que Harry enxugou as lágrimas, tentando recuperar o fôlego, veio outra surpresa. Desta vez, de Lilibet. Doce e curiosa Lilibet, batizada com o apelido de infância da rainha Elizabeth, estava sentada por perto, observando tudo. Ela se levantou, suas mãozinhas alisando o vestido, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Caminhou até onde seu pai estava e, com o sotaque britânico mais suave e inocente, perguntou: "Papai, não é lindo?" Apontou para o jardim, onde flores floresciam e pássaros cantavam. Sua voz era leve, graciosa e tinha um encanto que pegou Harry de surpresa.
O que mais impressionou Harry não foram apenas as palavras, mas a forma como ela falou, com uma elegância que parecia muito além de sua idade. Embora Lilibet tenha nascido nos Estados Unidos e vivido toda a sua curta vida longe do Palácio Real, havia algo inegavelmente real naquele momento. Seu sotaque gentil, suas palavras cuidadosas, era como um pedaço de sua herança. Algo que Harry pensava que seus filhos poderiam perder ao viver tão longe de casa, ainda estava ali, vivo nela. Harry olhou para Meghan, que sorria suavemente, os olhos brilhando de orgulho. Ambos sabiam o quanto haviam se esforçado para criar uma vida livre da pressão da realeza. Mas ao ouvir Lilibet falar assim, foi como se o passado e o presente se encontrassem ali mesmo, no jardim deles. Porque esse momento comoveu tanto o príncipe Harry. Para o príncipe Harry, não foi apenas mais uma tarde. Esse momento, por mais simples que fosse, carregava o peso de tudo o que ele já havia sentido. Seu amor, sua perda, seus sonhos e seus medos. Ver a bondade de Archie o lembrou tanto de Diana que quase sentiu que ela os observava. Foi como se ela tivesse passado suas melhores qualidades para o neto sem nem estar presente. Esse pensamento por si só foi suficiente para abrir o coração de Harry. Mas de um jeito bom. E então, Lilibet, com sua graça real e seu sotaque suave, trouxe Harry de volta às suas raízes. Lembrou-o de que, não importa onde vivam ou quão longe estejam do palácio, seus filhos ainda fazem parte daquela história, daquela linhagem real. Mas o que o fez chorar não foi o orgulho pelo status real deles. Foi perceber que seus filhos estavam crescendo carregando o que há de melhor nesse legado: bondade, empatia, graça. Não o dever ou as pesadas expectativas que um dia o esmagaram. Harry passou anos lutando com a dor de perder sua mãe, enfrentando o sistema real e tentando proteger sua família. Houve dias em que deve ter se perguntado se fez a escolha certa ao deixar a vida real para trás. Mas naquele dia, ao observar seus filhos, ele teve sua resposta. Suas lágrimas não eram de tristeza, mas de alívio, orgulho e um amor avassalador. A força silenciosa de Meghan Markle. Naquele momento e durante tudo, Meghan ficou observando seu marido e seus filhos com um sorriso de quem compreende. Ela não disse muito, mas seu orgulho era visível em seus olhos. Meghan tem sido o alicerce de Harry em tantas tempestades. Ela o ajudou a se libertar de uma vida que o estava destruindo. Deu-lhe o espaço para se curar, para ser o pai que sempre quis ser. Juntos, Harry e Meghan prometeram criar seus filhos de maneira diferente, com amor, liberdade e segurança emocional. Sem deveres reais, sem protocolos rígidos, apenas bondade, honestidade e respeito por todos os seres vivos. Naquela tarde, eles viram o resultado dessa promessa bem diante deles. Meghan também deve ter sentido uma enxurrada de emoções. Ver seus filhos incorporarem tão naturalmente tanto a criação americana quanto as raízes reais. Era um equilíbrio perfeito e mostrou que estavam no caminho certo. Seus filhos estavam crescendo fortes, gentis e cheios de amor. Tudo o que qualquer pai pode desejar. A conexão não dita com a princesa Diana. Enquanto Harry estava ali, com as lágrimas ainda frescas nos olhos, algo ficou muito claro. Sua mãe ainda estava com ele, não fisicamente, mas em espírito. Através da empatia de Archie e da graça de Lilibet, Diana continuava viva. Harry sempre teve medo de que, ao deixar a família real, seus filhos perdessem essa conexão. Mas naquele pequeno momento, ele percebeu que não haviam perdido nada. Em vez disso, haviam ganhado algo ainda mais precioso: a liberdade de serem quem realmente são, enquanto carregam o que há de melhor em sua história. Houve um tempo em que Harry era apenas um garotinho caminhando atrás do caixão da mãe, tentando ser forte. Ele a perdeu cedo demais, e essa dor o moldou. Mas agora, como homem adulto,
ele assistia seus próprios filhos crescerem, não à sombra da dor, mas à luz do amor. A beleza de escolher o amor em vez do dever real. Aquele momento no jardim foi mais do que sobre um pássaro ou um doce sotaque britânico. Foi sobre o que realmente importa na vida: amor, bondade, empatia e família. Harry escolheu deixar tudo o que conhecia para proteger sua família. Enfrentou julgamentos, críticas e ódio. Mas naquele dia, observando seus filhos, ele soube que tudo valeu a pena. Porque no fim das contas, títulos e coroas não importam. O que importa é criar filhos que saibam cuidar dos outros, que falem com gentileza e que não tenham medo de demonstrar amor. Esse é o verdadeiro legado que Harry quer deixar. Não o trono real, mas uma família que cura as feridas do passado. A princesa, que passou a vida sob o implacável olhar do público, morreu em um carro em alta velocidade em Paris, aparentemente tentando fugir de fotógrafos. 31 de agosto de 1997. Uma noite que abalou o mundo. Uma princesa, um carro, um túnel em Paris. E então, silêncio. Mas antes daquele momento trágico, antes dos flashes e do caos, havia algo mais. Uma mensagem, um último aviso, escondido por anos, enterrado sob rumores e especulações. Agora, pela primeira vez, a verdade vem à tona. O que disse a princesa Diana aos 35 anos, pouco antes de sua morte prematura? E por que suas palavras ainda causam arrepios até hoje? A mensagem final arrepiante. Você já teve a forte sensação de que algo ruim estava para acontecer? Um sentimento tão profundo que não conseguia ignorar? Agora imagine escrever esse medo, colocar seus piores pensamentos em palavras, apenas para que eles se tornem realidade da maneira mais trágica possível. Foi exatamente isso que aconteceu com uma figura pública querida, uma mulher admirada por milhões, uma mulher que já foi parte de uma família poderosa, mas que depois se tornou seu maior problema. 2 anos antes de sua morte chocante e precoce, ela escreveu uma mensagem. Uma mensagem que ainda assombra quem a lê. Uma mensagem que parecia prever sua própria morte. Então, o que exatamente dizia essa carta? O que ela escreveu que fez tantas pessoas acreditarem que ela sabia que estava em perigo? A carta foi endereçada a alguém em quem ela confiava. Uma pessoa que esteve ao seu lado por anos. Nela, fez uma afirmação assustadora. Ela acreditava que havia um plano para se livrarem dela. Não de forma óbvia, mas de um jeito que parecesse completamente acidental. Ela escreveu: Estou sentada aqui hoje sentindo medo. Esta fase da minha vida é a mais perigosa. Então veio a parte mais arrepiante. Há planos para um acidente no meu carro, falha nos freios, uma lesão na cabeça. Vai ser feito para abrir caminho. Pense nisso por um momento. Ela escreveu essas palavras 2 anos antes de morrer em um acidente de carro. E qual foi a causa? Uma lesão grave na cabeça? Isso soa como apenas uma coincidência? Ou ela estava tentando alertar o mundo com antecedência? Por que ela escreveu isso? Agora você deve estar se perguntando: por que ela escreveria algo assim? Será que estava sendo paranoica? Ou havia algo acontecendo nos bastidores que o público não sabia? Naquela altura, sua vida já havia mudado completamente. Ela já não fazia parte da família a qual um dia pertenceu. O casamento que a tornou famosa havia acabado. Ela já não era mais a figura quieta e sorridente que o mundo um dia adorou. Ela estava se manifestando, estava compartilhando segredos e, mais importante, estava se tornando poderosa demais. As pessoas ainda a amavam, talvez até demais. Ela tinha uma voz e o mundo estava ouvindo, e isso a tornava perigosa. Ela contou a amigos próximos que estava com medo. Sentia que estava sendo vigiada. Acreditava que seu telefone estava grampeado. Chegou a dizer à sua segurança pessoal que, se algo lhe acontecesse, as pessoas deveriam questionar. Agora pare e pense por um momento. Com que frequência alguém diz: se eu morrer, não acreditem que foi um acidente? Isso não é algo que se diz.
a menos que a pessoa realmente acredite que está em perigo. E ela acreditava. Ela tinha visto o que acontecia quando alguém atrapalhava os poderosos. Ela tinha visto como as coisas eram controladas, como as histórias eram moldadas, como os problemas eram feitos para desaparecer. E ela tinha se tornado um problema. Já não era apenas mais um rosto em uma família famosa. Era maior do que isso. Tinha construído um nome próprio, separado deles. Tinha o amor de milhões. E usava essa influência para fazer coisas que eles não aprovavam. E quando começou a falar, começaram os sussurros. Tensões com os poderosos e olhos vigilantes. Sua relação com aqueles no poder começou bem. No início, a acolheram. Ela era jovem, bonita e perfeita para o papel que lhe foi dado. Mas com o tempo, algo mudou. Ela não seguia mais o roteiro, não fazia mais o que era esperado. E isso era um problema. Ela sabia demais, tinha visto demais. E, acima de tudo, não tinha mais medo. Uma vez, contou a uma amiga que encontrou dispositivos escondidos em sua casa, que suas ligações soavam diferentes, como se alguém sempre estivesse ouvindo. E até disse que seu carro havia sido adulterado anteriormente. E se isso não fosse perturbador o suficiente, certa vez perguntou a um membro da sua equipe de segurança uma pergunta aterradora. Você vai me matar? Deixe isso assentar. Uma mulher que já foi amada pelo mundo, perguntando a quem devia protegê-la se estava planejando tirar sua vida. Essas não são palavras de alguém que imagina coisas. São palavras de quem sentia que as paredes estavam se fechando. E 2 anos depois, seu pesadelo virou realidade. Os últimos dias de Diana. Os últimos dias da princesa Diana foram cheios de amor, felicidade e medo. Ela estava apaixonada, mas também era vigiada. Tentava viver livremente, mas não conseguia escapar das câmeras. E na noite de 30 de agosto de 1997, tudo mudou para sempre. Diana passou seu último verão com um novo companheiro, Dodi Fayed. Ele era filho de Mohammed Al-Fayed, dono da Harrods e um dos homens mais ricos do mundo. Era encantador, rico e profundamente apaixonado por Diana. Juntos, navegaram pelo Mediterrâneo em seu iate de luxo. Fotos dos dois se beijando e de mãos dadas estavam em todas as capas de jornais e revistas. Para o mundo, parecia um conto de fadas. Mas será que era? Diana sempre atraiu atenção. Mas agora a obsessão da mídia havia alcançado um nível perigoso. Os paparazzi o seguiam por todos os lados. Cada movimento que ela fazia, cada momento de sua vida privada era captado por uma câmera. Alguns acreditam que esse frenesi midiático era apenas por sua fama. Outros acham que havia algo mais. Diana era uma mulher com influência. Falava contra minas terrestres. Desafiava a família real. Era vista como uma ameaça por algumas pessoas poderosas. Estavam seguindo-a apenas para tirar fotos ou estavam vigiando por algum outro motivo. Em 30 de agosto de 1997, ela e Dodi chegaram a Paris. Era para ser apenas mais uma noite. Em vez disso, seria sua última. Diana odiava os paparazzi. Eles a perseguiam havia anos. Invadiam sua privacidade, tiravam fotos dela chorando, a seguiam mesmo quando ela tentava ficar sozinha. Mas em Paris, as coisas estavam piores do que nunca. Do lado de fora do Hotel Ritz, onde Diana e Dodi estavam hospedados, uma multidão de fotógrafos aguardava. Tinham seguido o casal desde o aeroporto. Viram-nos entrar no hotel. Estavam esperando que saíssem novamente. Diana já estava acostumada com isso, mas desta vez sentia-se diferente. Uma vez disse a uma amiga: "Acho que um dia vão me matar." Era apenas medo, ou ela sabia algo que não sabíamos. Diana e Dodi não queriam ficar no hotel naquela noite. Queriam ir ao apartamento de Dodi, a poucos minutos de carro. Mas com todos aqueles fotógrafos do lado de fora, precisavam de um plano. Então tentaram algo desesperado. Decidiram usar um carro diferente,
uma distração, para despistar os paparazzi. O plano era simples: fazer com que a mídia perseguisse o carro errado, enquanto eles saíam discretamente pela entrada dos fundos. Deveria ter funcionado, mas não funcionou. A última viagem da princesa Diana. Por volta das 12h20 da madrugada de 31 de agosto, Diana, Dodi e o motorista Henry Paul saíram do Hotel Ritz em um Mercedes-Benz S280 preto. A única outra pessoa no carro era o guarda-costas de Diana, Trevor Rhys-Jones. Assim que saíram, começou a perseguição. Os paparazzi perceberam o que estava acontecendo e seguiram-nos em motocicletas. Alguns só queriam uma foto. Outros pareciam desesperados para seguir o carro, não importando o quão perigoso fosse. Henry Paul começou a acelerar. Testemunhas dizem que o carro estava em alta velocidade. Ele zigue-zagueava pelas ruas de Paris tentando despistar os fotógrafos, mas por mais rápido que fossem, as câmeras estavam logo atrás. Então eles chegaram ao túnel de Pont de l'Alma. O que aconteceu a seguir ainda é debatido até hoje. O carro entrou no túnel em alta velocidade. Testemunhas dizem que viram um clarão. Então, de repente, o carro perdeu o controle. Desviou. Bateu na 13ª coluna do túnel. O impacto foi brutal. O carro girou, bateu novamente na parede e finalmente parou. Em questão de segundos, tudo havia mudado. A cena dentro do túnel era horrível. O carro estava completamente destruído. O metal retorcido. Vidro quebrado por toda parte. E dentro, uma princesa agonizava. Dodi Fayed e Henry Paul morreram instantaneamente. Diana, no entanto, ainda estava viva. Estava ferida, mas respirando. Seu segurança, Trevor Rhys-Jones, também ficou gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver. Minutos depois, a ambulância chegou, mas em vez de levá-la imediatamente ao hospital, algo estranho aconteceu. A ambulância ficou na cena por muito tempo. Alguns relatos dizem que Diana estava falando quando foi encontrada. Alguns dizem que ela pedia ajuda, mas não foi levada rapidamente ao hospital. Em vez disso, a ambulância andou devagar, levando mais de 1 hora para chegar. Às 4 da manhã, a notícia se espalhou. A princesa Diana estava morta. O mundo parou. Milhões de pessoas não podiam acreditar. Como Diana, a mulher que havia sobrevivido a tudo, podia simplesmente desaparecer? A dor foi esmagadora. Multidões se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham. Flores foram deixadas em sua residência. O mundo havia perdido sua princesa, mas nem todos acreditavam que foi um acidente. Investigações na França e no Reino Unido. Após a morte de Diana, as autoridades francesas abriram uma investigação. Analisaram o acidente, o motorista, os paparazzi e tudo o que poderia ter influenciado. No final, disseram que foi um acidente. Anos depois, a Operação Paget do Reino Unido conduziu sua própria investigação. A conclusão foi a mesma do relatório francês. Henry Paul estava bêbado, o carro estava muito rápido e o acidente não foi culpa de ninguém. Mas aqui está a questão. Muitos acreditam que essas investigações não foram tão completas como deveriam. Alguns até dizem que foram feitas para encerrar teorias da conspiração em vez de investigá-las. Por exemplo, a Operação Paget deveria investigar se Diana havia sido assassinada, mas passaram a maior parte do tempo provando que foi um acidente. Ainda mais estranho, certas testemunhas-chave não foram devidamente interrogadas. Algumas pessoas com informações importantes foram ignoradas, e quando surgiram novas provas, foram rapidamente descartadas. Se não havia nada a esconder, por que as investigações pareceram tão apressadas? O papel do motorista, Henry Paul. Henry Paul foi culpado quase imediatamente. Foi acusado de beber demais e perder o controle do carro. Mas vejamos os fatos. Sim, o laudo toxicológico mostrou álcool em seu organismo, mas a quantidade era surpreendentemente alta. Tão alta que ele mal deveria conseguir ficar de pé. No entanto, imagens daquela noite o mostram andando normalmente. Ele se abaixa para amarrar o sapato.
Fala claramente com os funcionários do hotel. Não parece bêbado de forma alguma. Então, como isso é possível? Alguns acreditam que seu exame toxicológico foi adulterado, que alguém alterou os resultados para fazê-lo parecer culpado. E há a questão do seu cargo. Henry Paul não era apenas um motorista. Ele era o chefe de segurança do Hotel Ritz. Um homem nessa posição teria sido treinado para lidar com pressão, para dirigir com segurança, mesmo em situações extremas. Alguém assim cometeria um erro tão imprudente? Ou foi apenas um alvo fácil para levar a culpa? Mais misterioso ainda, Henry Paul carregava uma grande quantia em dinheiro naquela noite. Alguns dizem que era prova de que ele havia sido subornado. Mas subornado por quem? E por qual motivo? Diana era uma ameaça? A teoria mais assustadora é que Diana foi assassinada de propósito. Alguns acreditam que ela se tornou um problema para pessoas poderosas que queriam tirá-la do caminho. Mas por quê? Uma das alegações mais fortes vem de Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi. Declarações de Mohammed Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed sempre insistiu que seu filho e Diana foram assassinados. Ele afirma que eles estavam prestes a ficar noivos, que Diana estava grávida, e que isso representava um grande problema para a família real britânica. Mas por que isso seria um problema? Porque Diana era a mãe do futuro rei da Inglaterra. Se ela se casasse com Dodi, seu novo filho, um muçulmano egípcio, teria sido meio-irmão do príncipe William. Para alguns, isso pode não parecer grave, mas para outros seria inaceitável. Mohammed Al-Fayed acreditava que a família real não queria mais ligação com Diana. Ele acreditava que viam o relacionamento dela com Dodi como uma vergonha e, segundo ele, por isso decidiram eliminá-la. Mas havia alguma prova concreta? O corpo de Diana foi examinado após o acidente e os relatórios oficiais dizem que não havia sinais de gravidez. Mas será que esses resultados poderiam ter sido alterados? Será que esconderam a verdade? Alguns acreditam que sim. E depois há o próprio aviso de Diana, sua premonição sobre sua morte. Ela sabia o que estava por vir? Esta é a parte da história que mais assombra as pessoas. Em 1995, Diana escreveu um bilhete para seu mordomo, Paul Burrell. Naquela nota, ela disse algo arrepiante. Escreveu que alguém estava planejando matá-la, e não de qualquer maneira. Ela disse especificamente que aconteceria em um acidente de carro. Agora pense nisso. Ela não apenas disse que estava com medo, não apenas disse que se sentia insegura. Ela descreveu em detalhes a forma exata como morreria, 2 anos antes de acontecer. Isso é ou uma coincidência inacreditável ou a prova de que ela sabia que alguém estava atrás dela. De quem ela tinha medo? Ela nunca mencionou nomes, mas disse uma coisa, que aconteceria quando estivesse em um carro com problemas nos freios.